Padre, voltando ainda, eu quero que tem algumas pessoas com dúvidas aqui ainda. Por exemplo, tem a Rosângela dizendo que no começo da RCC havia grupo de leigos que exerciam exorcismo. Tá, mas essas pessoas elas fizeram erradas, né? Porque Sim. nunca a igreja permitiu, né? Exato. Não, Rafa, isso é que, na verdade, assim, Deus, ele não vai deixar o seu povo desamparado. Como a realidade do exorcismo era mistificada, por isso que eu falei, essa live seria para desmistificar o exorcismo. Não Vamos se fazer uma para falava de desmistificar. exorcismo, não se falava de padre exorcista, não se falava dessas realidades, mas os processos ou as pessoas com influências, ações extraordinárias do demônio existiam. E o Uhum. que se fazia? Então, as pessoas que tinham na renovação o dom, o carisma da libertação, da cura, eles iam não para fazer o exorcismo, eles iam para rezar por cura e libertação. E Deus, vendo a reta intenção destas pessoas, Deus libertava aquelas pessoas que talvez estivessem, né, possuídas, que é a exceção, né? Elas Uhum. podem estar lá com uma contaminação, uma vexação, uma obsessão, mas possessão é exceção na regra. Mas Deus Então não é ia... todo mundo que fica possesso, não, padre? Ah, não, não é. Ai, 99% não é. meu Deus! Então, como assim? Então, quer dizer que não é. Meu Deus, não. Isso aqui o senhor tem que falar melhor para nós. A Ó, eu gente... morei na Polônia, padre. Eu vou contar pro senhor um segredo. Eu morei na Polônia 2 anos e meio. Na Polônia tem exorcista para dar com pau lá. Só que, infelizmente, eu percebo algo. Acho que melhorou, mas na época que eu morava lá, qualquer padre que queria ser exorcista podia ser. E aí era um pouco também até de vaidade. E o exorcista, ele ocupou um lugar tipo um oráculo, né? Bom, o exorcista ele sentia, tudo era demônio, tudo. Então tudo Exato. tinha aquelas filas e filas de pessoas. E às vezes era problema psicológico, era problema de desvio moral, era problema de caráter, a pessoa mudança de vida, e a pessoa dava culpa ao demônio. Isso é muito bom o senhor falar para nós, porque normalmente quando se pensa em exorcismo, a gente acha que o exorcista só fica fazendo isso o dia inteiro. Não. O Rafa, é importante esse tema que a gente está tratando. Primeiro, só para concluir a pergunta da Rosângela. Uhum. Quando não se falava de exorcismo, Deus ia consolar o seu povo por meio dos ministérios de cura e libertação, certo? Essa é a primeira coisa. Quando eu disse que a exceção não é a possessão, que nós temos que diferenciar duas ações do demônio, né, propriamente dito. Existe a ação ordinária, existe a ação extraordinária. A ação ordinária é aquela que todos nós, essa sim, todo mundo tem, que é a tentação e é induzir o homem para o pecado. Esta é a ação ordinária do maligno. Todos nós sofremos tentações. Todos nós, todos os dias, o demônio vem e nos tenta, nos oferece as realidades cotidianas para nós pecarmos e cairmos, perdermos a graça de Deus. A graça que nós recebemos todo dia. A graça habitual. A ação extraordinária. O próprio nome já diz. Extraordinário. Não é algo que é todo dia. A ação extraordinária do demônio, ela pode passar primeiro pela ordinária. Eu caí num pecado, deixei brecha. O demônio entra para ação extraordinária por meio de brechas. Se você conversar, você que está acompanhando esta live, preste atenção. Muitas vezes nós pensamos, o que eu tenho que fazer, padre, para que o inimigo não tenha poder na minha vida? Todos os exorcistas, é unânime a doutrina, ter uma autêntica vida cristã. Vida de oração, vida sacramental. Se você está na graça de Deus,
Não quer dizer que o mal não vai agir, não vai agir. Ele age. Mas se você está na graça de Deus, você não tem brecha. O demônio ele vai ter que rebolar para fazer alguma coisa em você. Isso é unânime. Então, a ação extraordinária, ela começa porque algo que ordinário deu abertura. E aí ele vai agir da forma extraordinária, que nós normalmente elencamos por meio, né, dos exorcistas e daquilo que a igreja ensina, que são 4 movimentos, né? 4 formas do mal interferir na vida do ser humano. Deixa eu pegar aqui só para você entender que o padre não está inventando. Que nós chamamos a primeira ação extraordinária. Eu vou começar pela mais grave, porque é a que menos acontece, a possessão. A possessão, o que é? O demônio toma posse de todo ser da pessoa. A pessoa está possuída pelo demônio. O demônio toma o físico da pessoa, toma o psicológico da pessoa, todo da pessoa. A possessão. Este é o fato que gerou toda essa conversa aqui. É exceção. Não é regra. Isso acontece muito raramente, padre? Raramente. Meu Deus. Por isso que a igreja, Rafa, ela faz assim, ó, para a igreja dizer que uma pessoa está possuída, possessa pelo demônio, todo o seu ser, corpo, emoções, psíquico, mente, a igreja leva anos para dizer isso. Não é um trabalho assim, eu olhei, identifiquei, está possuída. Não. Exemplo, para vocês nos entenderem. Chegou uma pessoa que tem alguns sintomas, algumas realidades que sugerem que está possuída. A primeira coisa que nós vamos fazer, trabalhar os aspectos humanos. Primeiro se elimina todos os aspectos humanos. Então vai ver se a pessoa, primeiro, vai ver se a pessoa é batizada, se a pessoa tem os sacramentos. Depois, se a pessoa caminhou na igreja, vai levar a pessoa para sugeri-la a buscar os sacramentos, organizar a vida, ter uma vida de oração. Se possível, participar de grupos de oração, de receber oração de intercessores. Por isso a equipe do exorcista, os auxiliares. Os auxiliares são para tudo isso. Fez esse caminho, vai direcionar a pessoa para um psicólogo. Aqui estão os médicos. A medicina ajuda também no Ministério do Exorcismo. Vai nos psicólogos, porque pode ser que a pessoa tenha um trauma na história, um complexo de rejeição, um complexo de inferioridade. Talvez, na caminhada dessa pessoa, ela foi abusada, sofreu um abuso físico, sexual, violência. Tudo isso desencadeia traumas. Eu vou ver se aquela pessoa não sofre de epilepsia, se aquela pessoa não tem algum distúrbio. O psicólogo, se não, o psicólogo não resolveu, eu vou para o psiquiatra, porque tudo isso para trazer a certeza do trabalho que tem que ser feito. Porque se não tem certeza, a igreja não vai dizer que você tem algo se não tem certeza. Quantas vezes, Rafa, eu atendi pessoas que veio assim, já veio com diagnóstico. Eu tenho a ação do demônio em mim, porque fulano falou. Eu digo, eu não digo uma sã consciência, eu não posso gerar algo numa pessoa, porque se ela não tem nada, ela vai começar a atrair aquilo que ela não tem por causa que alguém falou alguma coisa. Então a igreja, para dizer que está possuída, vai passar por todas as etapas humanas. Descartou tudo. Foi no médico, foi no psicólogo, foi no psiquiatra, participou de sacramento, vai na missa e tem vida e continua com aquelas ações extraordinárias. Bom, então aí a igreja vai dizer, bom, agora nós vamos olhar para um outro ponto de vista. Os humanos foram esgotados. Agora vamos começar pelo espiritual. Para dizer que está possessa. Não é assim. Eu olhei e está possuída. 99% não é possessão.
A pessoa pode estar como? Se não está possuída, a pessoa pode estar sofrendo uma vexação. Vexação é uma segunda forma de ação extraordinária. O que é isso, padre? A pessoa com vexação, o inimigo encontrou uma brecha. A pessoa não está na graça. Encontrou uma brecha. O que ele faz? Ele começa a atacar com males físicos. A vexação é um malefício, um malum facere, é um mal físico no corpo. Por isso, muitas vezes, nós vemos pessoas que têm mancha, tem isso, tem aquilo outro. É vexação. A ação extraordinária que ataca o físico. Obsessão é uma ação extraordinária que não ataca o físico, mas ela ataca o emocional, psicológico. Entende? A vexação é diferente. A obsessão, vexação é o físico, obsessão não é o físico. É a instabilidade psíquica. Posso pedir para o senhor um exemplo de vexação, por exemplo? Muitas vezes, quando o demônio ele age na vida de uma pessoa, encontra uma brecha, manchas no corpo, realidades Nossa enfermidade poderia ser? Enfermidades, vexação. Toca o físico. Aquilo que é no físico, vexação. Apareceu uma... Gente, entenda o que nós estamos falando. Apareceu uma mancha no corpo, eu estou com vexado. Não. Talvez você bateu e não viu, ele sofreu um arranhão e não viu. Não. Lembra, foi descartada todas as realidades humanas, naturais. Para dizer que aquela mancha no corpo foi uma vexação, antes foi descartada todas as outras hipóteses. Então já sabe, não é natural. Do nada apareceu de dentro para fora um arranhão, um corte. Realidade física. Pode ser doença? Pode, mas saiba, a doença física ela não é de imediato um indício de vexação. Porque para ficar doente, basta nós nascermos. Nossa. Saiba, a doença é inerente à nossa natureza humana. Então, a doença ela não é o maior exemplo de vexação, porque doente todo mundo fica, senão amanhã está todo mundo vexado.